Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Ferreira, eu estou aqui na Escola Argos, unidade de Santo Amaro, e hoje quero mostrar para vocês a medição do superaquecimento e do subresfriamento na prática, beleza? E você que deseja fazer um curso de refrigeração, aqui está o telefone da Escola Argos, 011 5521 5847. Está convidado para assistir uma aula aqui conosco, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco na prática aqui. Então eu vou filmar as medições que eu vou estar fazendo e vou filmar também o quadro, beleza? Então vamos lá, pessoal. Nós já sabemos que o superaquecimento é uma resultante da temperatura da linha de sucção subtraído por temperatura de evaporação, ou seja, eu vou pegar a temperatura da linha de sucção e subtrair pela temperatura de evaporação. E nós sabemos que o subresfriamento é uma resultante da temperatura de condensação menos temperatura da linha de líquido. Agora eu vou mostrar para vocês como identificar esses valores aqui na prática no equipamento, beleza? Bom pessoal, hoje eu não vou falar da parte conceitual. Se você quer saber um pouco sobre o conceito do superaquecimento, eu recomendo você acessar meus vídeos no meu canal no YouTube, Rafael Ferreira Refrigeração, e lá vai estar o conceito do superaquecimento e subresfriamento, tá legal? Então vamos lá, aqui nós temos uma unidade da Danfoss de resfriados, tá? Nessa unidade que os alunos fazem atividade prática aqui na escola, beleza? E aqui agora nós vamos fazer a medição, vamos pegar as pressões e temperaturas aqui e colocar no quadro, beleza? Então vamos lá, aqui nós temos um manômetro do tipo analógico, beleza? Com o lado de baixa e o lado de alta pressão. O lado de baixa pressão está conectado à válvula Rotolock aqui, na válvula de serviço aqui, tá? No tubo de sucção, tubo de baixa pressão, beleza? E aqui nós temos o lado de alta pressão aqui, conectado à minha válvula Rotolock do tanque de líquido, lado de alta pressão, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou aqui, com o auxílio de uma chave catraca, eu vou dar 1/4 de volta aqui para dar passagem para manômetro, beleza? Então nesse momento eu dei passagem para manômetro aqui e aí o meu manômetro está lendo a pressão de alta do sistema, beleza? E vou fazer o mesmo aqui com a pressão de baixa. Eu vou dar 1/4 de volta aqui na válvula Rotolock. Então vamos lá. Ó, reparem que a haste está totalmente para fora. Eu vou dar 1/4 de volta, empurrando a haste para dentro. Então vamos lá. Beleza, 1/4 de volta. Essa chave catraca, se eu fizer assim, ela gira no sentido ao contrário, tá? Que tem uma trava que muda o sentido, beleza? Então vamos lá. Agora eu já tenho o meu manômetro de baixa indicando a pressão de baixa do meu sistema. Esperar a câmera focar. Aí 40 PSG, beleza? Como vocês podem ver aqui. E também tem o lado de alta aqui, meu manômetro medindo a pressão de alta, aproximadamente 160 PSG no lado de alta, beleza? E eu vou pegar essas informações e passar para o meu quadro, ok? Então aqui, vamos lá. Então aqui, nós já colocamos a pressão de evaporação, que é 40 PSG, e já fizemos a conversão de pressão para temperatura. E nós temos agora uma temperatura de evaporação de menos 8,3. Como é que eu fiz isso, Rafael? Eu fui na tabela de pressão e conversão, tá? Pressão-temperatura do fluido R22. Então lá na tabela de pressão-temperatura, na régua de conversão, eu consigo obter a temperatura através de uma pressão, ou vice-versa, tá? Então aqui o fluido é o R22, beleza? Então eu peguei a pressão de evaporação e converti em temperatura. O mesmo eu fiz com a pressão de condensação, conhecido também como pressão de alta. Eu peguei a minha pressão, que é de 160 PSG, e converti em temperatura, que me dá uma temperatura de 30,6 graus Celsius. Vale lembrar que eu também tenho um vídeo ensinando a vocês como converter pressão em temperatura através dos aplicativos, beleza? Então tá aí, já pegamos as pressões, tá? Tanto a pressão de evaporação, que é conhecido como pressão de baixa, quanto a pressão de condensação, que é a pressão de alta. Coloquei as pressões, converti os valores e achei as minhas temperaturas, tanto temperatura de evaporação quanto temperatura de condensação, que eu vou precisar para fazer o cálculo do superaquecimento e do subresfriamento aí, beleza? Então vamos lá? Agora vamos pegar as demais variáveis que nós precisamos, da temperatura da linha de sucção e temperatura da linha de líquido. Bom,
Essa é a minha temperatura da linha de sucção. O isolante está aberto proposital, tá? Já para a gente medir a temperatura do tubo aqui. Deixamos ele justamente aberto para as atividades práticas. Mas como vocês podem ver, o tubo está aqui conectado o meu termômetro está conectado ao tubo de sucção, como vocês podem ver, beleza? Medindo a temperatura do tubo de sucção, ok? Beleza? E aqui eu vou usar esse isolante para isolar. O ideal é que eu feche esse isolante para que ele não tenha contato com a temperatura do ar externo aí, beleza? Já vou fechar ele. E aqui nós temos um outro sensor medindo a temperatura da linha de líquido antes do filtro secador, também isolado, tá? E nós temos um outro sensor medindo após o filtro. Para quê? Já para me conferir o delta do filtro secador, o delta de temperatura aqui, beleza? Vale lembrar que esse delta não pode ficar superior a 1K. Eu também aproveitei e estou medindo a temperatura de descarga, tá? Temperatura medida logo na saída do compressor no tubo de descarga aqui, aonde nós temos o fluido na condição de vapor superaquecido. E também nós estamos medindo a temperatura de entrada de ar do condensador, como vocês podem ver. Tudo isso eu estou medindo com o termômetro Penta da Fugauge, que tem 5 opções, tem 5 termômetros medindo temperaturas diferentes, tá? Então aqui todas as informações será passada para o quadro, sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4, sensor 5, beleza? Vamos pegar esses valores e colocar no quadro? Vamos lá. Então nós temos o sensor 1, medindo a temperatura do tubo de sucção, tá? Medindo a temperatura de 16 graus, beleza? 16.2, vai chegar a 16 aí. Apertando o Select, ele vai passar para o sensor 2. O sensor 2, que é a temperatura antes do filtro secador, medindo uma temperatura de 27 graus. Nós temos o sensor 3, medindo após o filtro, que é uma temperatura de 27 graus. Nós temos o sensor 4, medindo a temperatura do tubo de descarga, como vocês podem ver ali, temperatura de 76 graus. E nós temos a temperatura de entrada do condensador, que é 25 graus, beleza? Temperatura lá de entrada do meu condensador. Agora vamos passar todas as informações para o quadro, beleza? Vamos lá. Bom, todas as informações obtida no equipamento agora está aqui no quadro. Então nós temos uma temperatura de sucção de 16 graus, temperatura antes do filtro secador 27 graus, 27.2, temperatura após o filtro 27 graus, ou seja, uma diferença aí de apenas 2 décimos, indicando que o filtro secador está em perfeitas condições. Temperatura de descargas 76 graus Celsius e temperatura de entrada do ar do condensador 25.3. Vejamos, essa temperatura da linha de líquido antes do filtro é o que eu vou usar para calcular aqui o meu subresfriamento quando ele pedir temperatura da linha de líquido, beleza? E essa temperatura de sucção de 16 graus é a que eu vou usar no meu superaquecimento quando ele pede temperatura da linha de sucção, ok? Então eu vou colocar essas informações aqui pra gente. Então vamos lá, eu vou pegar, nós já sabemos aqui, nós temos todas as informações para calcular o superaquecimento, que é a temperatura da linha de sucção, a pressão de evaporação e converter em temperatura. Eu só vou precisar da temperatura da linha de sucção e a temperatura de evaporação, tá? Então aqui está a temperatura da linha de sucção menos temperatura de evaporação, sendo que temperatura da linha de sucção é 16 graus, certo? Então, vamos colocar aqui. Então colocamos aqui a temperatura da linha de sucção, que é 16 graus, tá? Beleza? Menos, que já é da fórmula, menos a temperatura de evaporação, certo? Que é menos 8.3. Aí vem a regra de sinais, né? Menos com menos vai dar mais. Então isso aqui, na verdade, ele fica 16 mais 8.3. Beleza? Que isso vai dar 24,3K. Beleza? Então, eu peguei temperatura da linha de sucção, temperatura de evaporação, menos com menos dá mais,
E aí 16 mais 8,3 dá 24,3. Se aqui fosse um número positivo, aí eu ia só subtrair um pelo outro. Eu somei porque dois sinais de mais se encontrando, dois sinais de menos se encontrando, vira mais, né? Fica o inverso, beleza? Então 16 mais 8,3, superaquecimento é igual a 24,3. Rafael, tá alto, tá baixo, o que eu tenho que fazer? Eu já vou mostrar para vocês, através dessa regrinha aqui, o que devemos fazer mediante a medição do superaquecimento e subresfriamento. Agora vamos para o subresfriamento, vamos lá? Agora, para medir o subresfriamento, eu estou pegando temperatura de condensação menos temperatura da linha de líquido. Sendo que temperatura de condensação nada mais é do que a pressão convertida para a temperatura. Então, nós pegamos a pressão e convertemos em temperatura. Então, temperatura de condensação é 30,6. Menos, que já é da fórmula, temperatura da linha de líquido. Temperatura da linha de líquido, 27,2. Essa resultante aqui vai ser igual a 3,4K. Então esse é o meu subresfriamento, beleza? Rafael, superaquecimento 24,3. Subresfriamento 3,4. Qual é o superaquecimento ideal para esse equipamento? Já logo te falo. Então aqui nós temos um superaquecimento ideal para esse equipamento de 8 a 11K e um subresfriamento de 3 a 8K. Uma vez que eu tenho 24,3, meu superaquecimento está muito alto. Pois é, olha o valor do superaquecimento e olha o valor do que deveria estar. Está muito alto, beleza? E nós temos o subresfriamento também muito baixo, né? De 3 a 8, está bem no limite. Eu posso aumentar um pouco mais o meu subresfriamento e diminuir o superaquecimento. Então agora eu vou ensinar para vocês como usar essa tabela que eu acho fantástica, que facilita muito a medição do superaquecimento e do subresfriamento, beleza? Vamos lá? Então eu tenho aqui as minhas providências, certo? O que eu tenho que fazer. E aqui eu tenho o que eu desejo. O que você deseja fazer com superaquecimento? Aumentar ou diminuir? E o que você deseja fazer com subresfriamento? Aumentar ou diminuir? Então vejamos. Uma vez que eu abrir a válvula, eu vou diminuir o superaquecimento e vou diminuir o subresfriamento. Uma vez que fechar a válvula, eu vou aumentar o superaquecimento e aumentar o subresfriamento. Uma vez que eu colocar fluido refrigerante, eu vou diminuir o superaquecimento e diminuir o subresfriamento. E uma vez que eu retirar fluido, eu vou aumentar o superaquecimento e diminuir o subresfriamento. Aqui eu desejo aumentar o meu superaquecimento e também desejo aumentar o subresfriamento. Então aqui eu vou achar na tabela qual indicação, qual providência eu devo tomar, uma vez que eu quero aumentar o superaquecimento, tá ok? Aumentar o superaquecimento e aumentar o subresfriamento. Então vejamos, eu desejo aumentar o superaquecimento, beleza? E aumentar o subresfriamento. Então tá lá, aumentar o superaquecimento e aumentar o subresfriamento. Assim eu devo fechar a válvula de expansão. Quando falamos fechar a válvula, nós estamos nos referindo à válvula de expansão termostática. Essa é a válvula de expansão termostática, tá? E aqui nós temos um parafuso de ajuste da válvula, beleza? Nesse caso, essa válvula é um pouco diferente. Normalmente, aqui ela vem tampada, fechada, legal? Você abre aqui o tampão. E aqui, com o auxílio de uma chave de fenda, você vai abrir ou fechar. Sempre um quarto de volta, beleza? Um quarto de volta e espera o equipamento estabilizar. Após estabilizar, faz novamente as medições e verifica qual é o procedimento que você tem que adotar, beleza? Então tá aí a tabelinha para vocês. Pessoal, uma coisa que eu quero falar com vocês também é a temperatura referente à temperatura de entrada de ar. Veja aqui, a temperatura de entrada de ar do condensador está 25,3, beleza? Ou seja, está bem próximo da minha temperatura de condensação, com um delta de apenas de 5, muito pouco delta. Ou seja, eu preciso aumentar um pouco aqui a temperatura de condensação, como vocês podem ver, ó, tá vendo só? Certo? Então,
o delta está muito próximo aqui, eu trabalhando com delta de apenas 5 aí, certo? Entre a temperatura de entrada de ar e a temperatura de condensação. Em outras palavras, estou querendo falar que o ar que está entrando aqui é quase o mesmo ar, é quase o ar que está entrando aqui, a temperatura do ar que está entrando no meu condensador é quase a mesma temperatura do meu condensador aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí, tá? Então essa é a regrinha que eu uso para vocês. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês que quanto maior o valor do superaquecimento, maior será a temperatura de descarga, tá? A temperatura de descarga não pode ficar com um valor muito alto, porque aqui dentro tem o óleo, tudo que acontece aqui na temperatura de descarga é proveniente do que acontece aqui dentro do compressor, e uma temperatura de descarga muito alta pode ocasionar uma queima das bobinas, da verniz da bobina, uma queima do óleo, perdendo o óleo de lubrificação, beleza? Isso aconteceu da temperatura de descarga aumentar porque meu superaquecimento está muito alto, ou seja, se aqui está quente, aqui também vai estar maior ainda, né? Ou seja, meu superaquecimento está alto, a temperatura de descarga também vai ficar alta, beleza? O subresfriamento, pessoal, vai garantir que aí na válvula de expansão lá dentro chegue fluido 100% no estado líquido, né? Se eu não garantir superaquecimento, o meu equipamento não vai trabalhar das condições ideais. Sempre meço filtro secador, o delta não pode ser superior a 2, beleza? E aqui nós temos a parte de dentro da câmara fria, tá? Nós temos um evaporador Trineva, aqui nós temos uma válvula de expansão termostática, ok? E o parafuso está logo aqui para fazer o ajuste aí de abrir e fechar a válvula de expansão, beleza? Sempre um quarto de volta e vai analisando a situação, beleza, pessoal? Esse evaporador no qual os alunos fazem atividade prática aqui do equipamento. Vale lembrar que antes de você fazer isso, é sempre bom verificar se o equipamento está nas condições ideais de uso. Então sempre verifique o filtro secador, condensador limpo, evaporador não pode estar bloqueado de gelo, o isolante térmico tem que estar em boas condições, não pode estar como daqui aberto, tá vendo? Verifique a peneira da válvula de expansão termostática. Aqui nós temos também uma peneira, é sempre bom verificar as condições dessa peneira, beleza? Então sempre é bom verificar essas condições aqui para que você execute aí uma boa manutenção e tenha êxito nessas medições aqui, beleza? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado. Se quiser vir fazer um curso na Escola Argos, tá aí nossos painéis elétricos, nossa câmera, ali nós temos um balcão frigorífico, alguns fluidos, aqui está um expositor que nós simulamos diversos defeitos, aqui nós temos um compressor da Bitz hermético e ali uma unidade com compressor modelo Bitz aberto, beleza, pessoal? É isso aí, tá os quadros, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos vocês, eu sou o Rafael Ferreira e até uma próxima. Valeu!